Você já sentiu que Deus queria falar algo com você, mas você quase perdeu porque não estava prestando atenção? Pois é, o que eu vou dizer agora pode ser exatamente aquilo que você estava pedindo a Deus sem perceber. E se você sair daqui antes de ouvir, você não vai descobrir. Tem algo acontecendo no mundo espiritual neste momento, e eu preciso te revelar antes da oração. Algo que pode virar a chave da sua vida. Senhor Jesus. Enquanto eu oro agora, é como se eu estivesse entrando em um lugar dentro de mim que eu raramente visito. Um espaço silencioso, meio empoeirado, onde guardo tudo aquilo que não quero que ninguém veja. É como um quarto escuro, com cortinas fechadas, onde a luz nunca chegou por completo. E então, Jesus, eu te vejo chegando, não apressado, não agressivo, mas com aquela tua presença que ocupa tudo sem fazer barulho. Tu colocas a mão na maçaneta do meu coração, e mesmo antes de abrir a porta, eu sinto a claridade vazando pelas frestas. E quando tu entras, Senhor, não é uma luz forte que machuca. É uma luz suave, mas tão verdadeira que não apenas ilumina, ela revela. Revela as marcas que o tempo deixou. Revela os medos que eu escondi atrás de desculpas. Revela os pensamentos que eu tentei ignorar. Revela até mesmo as feridas que eu aprendi a chamar de normais. Jesus, eu vejo tudo isso diante de ti, e o impressionante é que tu não te espantas com nada. Tu olhas para cada canto da minha alma com compaixão, como quem diz: eu já sabia que isso estava aqui, e eu vim justamente por causa disso. Por isso, Senhor, eu não corro mais da tua luz. Eu te peço, acende-a mais forte dentro de mim. Mostra o que eu mesmo escondi de mim. Mostra o que eu tentei enterrar na pressa do dia a dia. Mostra o que tem me prendido, o que tem roubado minha paz, o que tem me paralisado sem que eu percebesse. Abre as janelas que eu mantive fechadas. Tira o pó dos pensamentos confusos. Revela motivações, intenções, desejos e dores que eu não sei expressar. Porque agora eu entendo. Jesus, a tua luz nunca chega para humilhar. A tua luz chega para libertar. Nunca é para exposição, é para cura. Nunca é para revelar vergonha. É para revelar a verdade que me transforma. Fica comigo, Senhor. Permanece nesse cômodo da minha alma. Ilumina até que nada mais fique escondido. Até que tudo o que eu sou esteja totalmente diante de ti. Faz de mim um lugar onde a tua luz sempre encontra espaço para entrar. Amém. Senhor Jesus, enquanto eu oro, a cena diante de mim fica ainda mais clara. Eu consigo quase ouvir o barulho das sandálias daqueles homens arrastando o pó do chão. Eles caminham rápido, quase triunfantes, como quem carrega uma vitória espiritual. Mas tu, Jesus, tu enxergas além do movimento deles. Tu vês o que ninguém vê. No meio daquele grupo apertado, vem uma mulher. Ela não caminha, ela é empurrada. Os olhos dela estão cheios de medo, as mãos tremem. O rosto está marcado pela vergonha que não nasceu do pecado, mas da exposição cruel. E enquanto observo isso em oração, eu percebo, Senhor, que esses homens não carregam justiça nas mãos, carregam pedras. Pedras frias, pesadas, afiadas. E cada uma delas representa a dureza escondida dentro deles. A dureza do orgulho, a dureza da arrogância, a dureza de usar a lei como arma. Jesus, o que mais me impressiona é que, mesmo citando a Escritura, eles não estavam buscando a verdade. Eles estavam buscando te derrubar, a mulher. Era só uma isca humana, o pecado dela, só um palco para o teatro deles. A lei que citavam, só uma cortina para esconder a maldade que vibrava dentro do peito deles. E eu imagino, Senhor, o silêncio tenso quando eles te colocam no centro da cena e jogam a pergunta como quem lança um laço. E então, Jesus, o que o Senhor diz? Eles sorriam por dentro, achando que tinham te colocado num beco sem saída. Mas enquanto oro, percebo que quem estava realmente encurralado eram eles. Porque quando a tua luz entra, Jesus, ninguém consegue manter de pé uma máscara por muito tempo. E isso me leva a olhar para mim. Quantas vezes, Senhor, eu também já falei com uma intenção na boca e outra escondida no coração? Quantas vezes cobrei do outro aquilo que eu mesmo não vivia? Quantas vezes usei um tom piedoso, mas com motivações tortas? Quantas vezes a minha crítica ao outro foi, na verdade, um disfarce para não lidar com as minhas falhas? Jesus, eu te suplico, não me deixes carregar a Bíblia nas mãos e pedras no coração. Não permitas que eu use a verdade para ferir. Não deixes que a minha religião vista uma capa de santidade sobre intenções que não te agradam. Purifica o meu interior, Senhor. Se houver em mim qualquer semente de hipocrisia, arranca. Se houver julgamento mascarado de zelo, transforma. Se houver orgulho travestido de discernimento, quebra.
Se houver dureza escondida atrás de espiritualidade, que tua luz revele, cure e restaure. Quero ser alguém que carrega misericórdia, não pedras. Graça, não acusações. Verdade pura, não manipulação religiosa. Quero ter um coração tão limpo diante de ti, que quando eu falar teu nome, minhas intenções sejam tão claras quanto a tua luz. Livra-me, Jesus, de parecer justo e ser vazio por dentro. Livra-me de tentar te usar, em vez de ser usado por ti. Livra-me de repetir a história daqueles homens que sabiam a lei, mas não conheciam o autor. Duplicidade. Somente teu, transparente diante da Jesus. Enquanto continuo diante de ti, a cena muda mais uma vez. Os fariseus estão em pé, rígidos, cheios de certeza própria. A mulher está no meio, caída, vulnerável. E tu fazes algo que ninguém esperava. Tu te abaixas, e Jesus, isso me toca profundamente. No momento em que todos estavam olhando para cima, esperando uma resposta vinda do alto, tu decidiste olhar para baixo, para o pó, para o chão onde a vergonha dela tinha caído, para o lugar onde a humanidade se mistura com fragilidade, para o mesmo pó do qual fomos formados. E enquanto oro, eu quase consigo ouvir o som do teu dedo tocando a terra, lentamente traçando linhas, palavras, símbolos. Não importa o que escreveste, Senhor, importa o que aquilo causou. Porque de repente o silêncio começou a pesar, que invade consciências. Um silêncio tão cheio da tua presença que nenhum homem com coração sujo consegue resistir. Jesus, eu imagino o desconforto daqueles acusadores. Eles esperavam um debate, mas encontraram um espelho. Eles queriam te testar, mas foram testados. Eles queriam te expor, mas foram expostos por dentro. E agora, Senhor, eu entendo algo profundo. Quando tu escreves no chão, tu escreves direto na alma. O dedo que tocou o pó naquela manhã é o mesmo dedo que toca hoje o interior do meu coração. Por isso eu oro, escreve em mim, Jesus. Escreve o que ninguém mais pode ver. Escreve o que eu preciso lembrar. Escreve a verdade que confronta, mas também cura. E quando tu te levantas e dizes, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, Senhor, eu vejo as pedras caindo, uma a uma no chão. O som delas ecoa como confissão involuntária. No coração deles algo dizia, você também falhou, você também pecou, você também carrega a culpa que nunca confessou. E Jesus, isso me faz olhar para mim. Quantas vezes eu já quis apontar erros enquanto segurava minhas próprias pedras? Quantas vezes quis julgar alguém sem antes deixar a minha consciência falar? Quantas vezes evitei teu silêncio porque sabia que nele, tu me mostraria verdades que eu não queria encarar? Senhor, hoje eu deixo cair minhas pedras. Todas elas, as visíveis e as escondidas, que uso contra os outros e as que uso contra mim mesmo. Eu te peço, faz comigo o que fizeste naquela cena. Confronta, mas com amor, revela, mas sem condenar. Mostra meus erros, mas estende a tua mão. Fala a minha consciência, porque quando tu falas, o pecado perde força e a verdade ganha vida. E assim como aqueles homens foram embora, Jesus, que também se afastem de mim. O orgulho, a soberba, a dureza de coração, a vontade de julgar, o desejo de parecer melhor do que sou. Que fique somente tu e eu, tu e minha verdade, tu e minha história sendo reescrita pela Senhor Jesus. No final dessa cena eu te vejo como o único que tinha autoridade para condenar, mas escolheste oferecer graça. Quando as vozes ao meu redor se calam e a culpa tenta me prender, tu permaneces comigo. Tu não me olhas com acusação, mas com misericórdia. Assim como perguntaste, onde estão os teus acusadores? Eu percebo que diante da tua luz, nenhuma acusação pode ficar de pé. E tua voz ainda ecoa sobre mim. Nem eu te condeno. Jesus, silencia toda a culpa que tenta me paralisar. Que cada peso caia ao chão como aquelas pedras. Restaura meu coração. Transforma minha história e guia meus passos em uma nova vida contigo. Obrigado porque quando todos se afastam, tu permaneces. E quando todos me condenam, tu me salva. Amém.